Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Saul consulta uma pitonisa em Endor. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo o Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram, e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo o Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele e com ele 2 homens, e de noite vieram à mulher. E disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E ele disse: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: como é a sua figura? E ela disse: vem subindo um homem ancião que está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. E Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor, e não executaste o favor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente tremeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que deu ouvidos a tua criada à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti,
e come, para que tenhas forças para te pores a caminho. Porém ele o recusou e disse: Não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz. E levantou-se do chão e assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, e se apressou e a degolou, e tomou farinha, e a amassou, e a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e se foram naquela mesma noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo 29. Davi marcha com Aques contra os israelitas. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém Davi e os seus homens iam com Aques na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Que fazem aqui estes hebreus? E disse Aques aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele. E disseram-lhe os príncipes dos filisteus: Faze voltar a este homem, e torne ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco à batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário. Porque com que aplacaria este a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? Então Aques chamou a Davi e disse-lhe: Vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aques: Por quê? Que fiz? Ou que achaste o teu servo desde o dia em que estivesse diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aques e disse a Davi: Bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus: Não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados de teu senhor, que tem vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita.
E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Davi persegue os amalequitas e livra os cativos. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te aqui, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiram-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclague. E disse-lhe Davi: Poderias de certo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: Por Deus me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas. E também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante do outro gado, e diziam: Este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Davi estabelece a lei da divisão da presa. Então todos os maus e os filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram à peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclague, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus irmãos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel e aos de Ramote do sul, e aos de Jatir, e aos de Aroer,
e aos de Sifimote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades jerameelitas, e na cidade dos queneus, e aos de Orma, e aos de Corazã, e aos de Atasse, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andava Davi, ele e os seus homens. Primeiro livro de Samuel, capítulo 31. A matança dos israelitas e a morte de Saul. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos. E os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel que estavam desta banda do vale e desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa. E cortaram-lhe a cabeça e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. E puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-San. Ouvindo então isto os moradores de Jabes-Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou, e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-San, e vindo a Jabes os queimaram. E tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias.